Querido, você pode cantar um pouco mais isso. Cantar o nome do nosso Senhor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Cantar teu amor, expressar tua grandeza, viver para o teu louvor. Jesus. Sabe, queridos, de que vale a vida se não para Ele? De que vale a vida se não para Ele? Sabe, enquanto nós estávamos cantando, eu só conseguia pensar, existem tantas pessoas vivendo um dia depois do outro, correndo e correndo e correndo e correndo e correndo por coisas que vão ficar aqui, por riquezas, por fama, por ser considerado mais sábio ou alguma coisa além, por posições que não valem de nada. E muitas vezes nós que recebemos tão grande tesouro, nós que recebemos tão alto título de filhos, às vezes esquecemos de que Ele é o início e o fim, de que Ele é o motivo da nossa vida, da nossa existência. Eu não sei você, querido, mas quando eu penso sobre isso e eu olho para a minha vida, eu vejo que tem muito espaço para melhorar. Sabe quantas vezes nós vamos para o Senhor como alguém que só vai pedir coisas? E tão poucas vezes a gente separa um tempo simplesmente para dizer: eis-me aqui, Pai. Em muitos momentos, queridos, Deus se apresenta como aquele que galardoa, que recompensa, que faz as coisas. Mas em muitos outros, e em momentos tão preciosos da palavra, Ele se apresenta como aquele que é. Não aquele que faz algo, não aquele que move isso ou move aquilo. Ele se apresenta assim também, mas Ele também diz: eu sou o que sou. E isso basta. Se Ele só fosse aquilo que Ele é, apenas, isso basta. Sabe, a gente precisa ter essa consciência de tão grande tesouro que recebemos. Tão grande tesouro que recebemos. Ele é digno de que nós possamos cantar o nome dEle por toda a nossa vida e por toda a eternidade. Ele é aquele que se entregou em nós. Ele é digno. Ele é digno. A gente separa tanto tempo para tantas coisas. A gente divide a nossa inteligência, o nosso tempo, as nossas habilidades em função de tantas coisas. E às vezes a gente menospreza. A palavra é essa. Às vezes a gente menospreza aquilo que Cristo fez em nosso favor. Às vezes a gente menospreza o título de filho que nós recebemos. A gente ignora quanta honra há em viver unicamente para Ele, muito além daquilo que Ele faz, apenas por quem Ele é. Pai, que nessa noite nós possamos sair daqui mais uma vez alinhados à Sua vontade,
conscientes do sacrifício de Cristo em nosso favor, conscientes da nossa posição como filhos. Nós não queremos te buscar apenas como aquele filho que te procura porque tem um interesse, porque quer algo. Que nós possamos te buscar realmente para ter intimidade, para se relacionar, para te conhecer. Como a tua palavra diz, nós não queremos como o sábio se gloriar em sabedoria, o poderoso no seu poder, o rico nas suas riquezas. O motivo da nossa glória é te conhecer e saber que o Senhor é o Deus que faz justiça e juízo na terra. Que nós possamos te conhecer mais, intimamente e verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode se sentar, querido. Muito obrigado. Aleluia. Aleluia. Eu choro porque eu choro fácil, viu? Fique tranquilo. Boa noite, gente. Graças a Deus. Que alegria estar aqui nessa noite, compartilhando um pouco daquilo que o Espírito trouxe ao meu coração para esse momento. E realmente, querido, eu quero que... Eu sempre falo isso quando eu ministro ou quando eu oro, mas é porque essa é uma das preciosidades que eu mais amo na pessoa do Espírito Santo. Sempre vai ter uma mensagem geral ministrada, mas sempre é algo do Espírito para você. Cada um de nós tem dias diferentes, tem um propósito diferente aqui na terra, e cada um de nós tem o Espírito Santo para nos trazer instruções específicas. Ser igreja é isso, vai ter uma palavra geral, mas o Espírito Santo em nós vai trazer conselhos precisos e específicos. Não tem como a gente, aqui de cima, trazer uma palavra que vai ser específica para cada pessoa, mas o Espírito complementa essa ministração, complementa a mensagem que cada pessoa que passa por aqui traz, para que ela faça sentido para você, para as questões que você tem sondado no Espírito. Então, o meu conselho para você é, você já está aqui, então se concentre naquilo que está acontecendo aqui. Amanhã é sábado, se você ainda tivesse que ir no cartório, o banco não vai estar funcionando, deixa as coisas para depois, para cada dia há as suas questões e para cada momento há também aonde a sua atenção deve estar. Então você está aqui, você veio para congregar e há algo para você nesta noite, amém? Então fique atento ao que vai ser ministrado, principalmente para aquilo que o Espírito vai ministrar ao seu coração, amém? Quando eu estava sondando para saber o que compartilhar nesse momento, o Senhor me trouxe uma inquietação em relação à oração. E eu gosto bastante da temática de oração, é realmente um assunto que eu gosto bastante. E eu não gosto porque para mim é fácil orar. Se você pedir, querido, para eu ler 10 livros no mês, eu vou ficar feliz da vida com o seu pedido. Se você pedir para eu ler a Bíblia inteira assim, num tempo mínimo, eu vou ficar feliz da vida com isso. Leitura para mim é um prazer. Mas oração é uma prática que eu reconheço, que eu preciso cuidar, que eu preciso me manter vigilante, que eu preciso me manter atento. E aí, por isso, quando a gente percebe uma fragilidade em uma área, o que a gente precisa fazer é realmente fortalecer aquela área. Então, a oração sempre foi um dos assuntos que eu mais estudei, que eu mais me dediquei, porque eu reconheço que para mim não é uma coisa natural. Tem pessoa que acorda orando. Isso acontece mesmo. Minha mãe era assim, ela acordava cantando, orando, ela ia dormir cantando, orando, ela é assim. É assim o dia inteiro. Para mim é uma coisa que realmente eu preciso me disciplinar para fazer isso. E está tudo certo, porque existem coisas da nossa vida espiritual que requerem de nós uma disciplina. Porque o seu corpo, a sua carne, ela não vai, nossa, que vontade de ler a Bíblia hoje, que vontade de orar. Você precisa de uma disciplina. E existem aspectos que para algumas pessoas são mais fáceis, para outras pessoas são mais difíceis. E eu reconheço que oração era um ponto que eu precisava fortalecer. Então, sempre foi um assunto que eu gostei de estudar, e estudar sobre esse assunto me ajudou muito. Só que hoje não é necessariamente, a inspiração que eu tive não era sobre como orar, ou por que orar, a importância de orar, mas o Espírito falou comigo sobre aquele momento, depois que a gente faz uma oração, e aquele intervalo ali, até que a gente veja a manifestação daquela oração que a gente fez. Porque isso acontece, né? A gente ora algo, e princípios básicos da oração, né? A gente ora aquilo que a Bíblia diz, a nossa oração ela acontece de acordo com a palavra, nós temos Jesus como nosso intercessor junto ao Pai, então nós oramos aquilo que nós aprendemos dele por meio da palavra, e a palavra realmente nos diz para fazermos orações, orando à vontade dele, nós podemos estar certos de que ele nos ouve
e ouvindo fará, porque é a vontade dele. Mas às vezes a gente ora aquilo que a Bíblia diz, a gente ora a vontade de Deus e parece que nada acontece. Parece que as coisas permanecem do mesmo jeito. Nada mudou. E a gente precisa entender algo. Se eu fiz, como está lá em 1 João 5, né? Certo de que ele me ouviu porque eu fiz a oração de acordo com a vontade dele. Se eu fiz essa oração da vontade do Senhor, como eu disse, pode parecer que algo não aconteceu. Mas eu preciso ter algo, convicção de que a minha oração ela foi ouvida e ela será atendida. A manifestação daquilo que eu orei vai acontecer. Mas quando não acontece de maneira imediata, é natural que Satanás levante circunstâncias, situações, pensamentos, trazendo dúvida, trazendo incerteza, trazendo um quase desespero à nossa mente, ao nosso coração. Questionando aquilo que a Bíblia diz. Questionando a nossa confiança no Senhor, tentando minar essa confiança, essa convicção naquele que nos diz que nós poderíamos orar à vontade dEle e ter as nossas necessidades atendidas por causa dessa oração. Esse período até a manifestação de algo que a gente orou, que a gente declarou, muitas vezes é angustiante. Mas aqui é uma oportunidade única da gente realmente desenvolver a perseverança, a paciência e fortalecer a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. Quero que você vá comigo lá para Hebreus 10, Hebreus 10 não, para Tiago 1. Tiago 1, versículo 2 para frente. Tiago 1, versículo 2 diz o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. E ele segue e diz: se você precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Sabe, querido, nós temos aqui uma instrução muito clara. Nós podemos pedir ali, fala sobre o contexto de sabedoria, mas tem outros versículos que falam sobre a gente realmente poder pedir as coisas ao Senhor de acordo com a sua vontade. E o que é necessário? Confiança plena, convicção. Uma vez que nós oramos aquilo que a Bíblia diz, nós não podemos abrir mão disso. Muitas coisas vão se levantar no meio do caminho, sim. Muitas vezes, tem uma frase que você provavelmente já ouviu alguma vez, né? Que um pássaro pode até voar sobre a sua cabeça, mas é você que deixa ou não ele fazer um ninho na sua cabeça. Sabe, Satanás muitas vezes vai levantar pensamentos contrários à oração que você fez. Isso aí não vai funcionar, não. Esquece aí. Não aconteceu. Não, vai continuar do mesmo jeito. Olha aí, está tudo igual. Mas nós não podemos, queridos, a gente, às vezes, monta um ninho para o passarinho morar, né? A gente não pode se agarrar a esses pensamentos. A nossa confiança, o que nós precisamos nos agarrar é aquilo que a palavra diz. E ele diz que ele é um Deus fiel à sua palavra. Ele zela para que a sua palavra se cumpra. Nós precisamos nos manter firmes naquilo que a Bíblia diz. Se eu fiz oração de acordo com a palavra, eu preciso ter confiança inabalável de que vai acontecer. Mas parece que nada mudou. Parece que nada mudou, mas tudo mudou. Por quê? Porque eu orei aquilo que a Bíblia diz. Pronto. Mas as coisas não aconteceram ainda aqui. Mas já aconteceu onde precisava acontecer. Agora só falta manifestar. Isso aí é com Deus. A minha parte é orar aquilo que a palavra diz. Fiz isso, pronto. Agora eu não abro mão disso. As circunstâncias, querido, elas sempre vão se levantar. Como fala ali, os ventos vão surgir tentando nos levar para um lado ou para o outro, mas nós não podemos ter a nossa mente dividida. Eu me lembro aqui mesmo, o pastor Isaías, certa vez em uma ministração sobre fé, falou: a fé não tem plano B. E de fato, a fé não tem plano B. Não tem um outro caminho. A gente não tem uma fé dividida. Eu vou por aqui, mas se Deus não fizer, aí dá para eu fazer assim, e aí eu posso fazer assim. E se assim não der certo, eu posso fazer assim, posso fazer assim.
Eu orei realmente com fé? Porque a fé não tem uma outra opção. A opção da fé é continuar crendo. A nossa opção é crer naquilo que a palavra diz. É crer naquilo que a palavra diz. E eu acho que quem resume muito bem esse aspecto é o profeta Abacuque. Pode abrir lá comigo, Abacuque capítulo 2. Eu gosto muito desse texto, porque eu vejo ali o Senhor trazendo uma instrução para Abacuque que se aplica muito bem ao nosso tempo. Nós vivemos em um tempo onde tudo é muito rápido. Se você está com fome agora, você pede comida, em 15 minutos, 20 minutos chega na sua casa. Você precisa comprar alguma coisa, independente do que seja, um objeto, decoração, roupa, com 2 cliques você pede, às vezes amanhã chega na sua casa. Tudo muito rápido. Se você não quiser ir no mercado fazer compra, você consegue pedir por um aplicativo e em coisa de 1 hora está na sua porta. Tudo é muito intenso, tudo é muito veloz. A comunicação é muito rápida. A gente consegue falar com pessoas que estão do outro lado do planeta, em outro fuso horário, com 2 cliques no celular. E tudo ser tão rápido nos condicionou a achar que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que acontecer e tem que acontecer no tempo que a gente quer. A gente precisa se lembrar, querido, que quando nós estamos orando, nós não estamos falando com um funcionário nosso. Se tem uma coisa que é importante a gente lembrar, é que Deus é soberano. Ele não está preso ao tempo que você quer que as coisas aconteçam. A gente precisa ser muito, muito cuidadoso nisso. Tem um livro do Rick Renner, algum dele, que ele fala grego em todos, né? E aí tem um dele que ele explica sobre a palavra pedir no grego. O pedir que é usado normalmente quando Cristo está ali ensinando sobre oração. E esse pedir não é um pedido como de igual para igual. Ele traz um contexto daquela palavra no grego sendo usado como um pedido insistente, cheio de confiança, mas feito também sempre com honra e cuidado, entendendo que eu estou fazendo um pedido para alguém que é um superior. Quando nós oramos ao Senhor, isso é um cuidado que é muito importante ter, porque às vezes as pessoas falam, e eu já presenciei momentos como esse na minha vida, às vezes as pessoas falando que fizeram algum tipo de oração e ainda não aconteceu, e falam como se Deus fosse quase que um funcionário incompetente que não fez aquilo que você ordenou. Ei, querido, não é assim que funciona. Ah, porque Deus não fez, porque eu orei, e aí na Bíblia diz que Ele ia fazer, e olha só. Você vai fazer o quê? Demitir Deus? Não é assim que funciona. Ele é soberano, Ele é autoridade. Nós podemos confiar naquilo que Ele disse e que acontecerá, mas nós precisamos nos lembrar que nós continuamos pedindo a alguém que é uma autoridade. É uma autoridade. Esse pedido é feito com honra e cuidado, olhando para Ele como um pai, olhando para Ele como aquele que nos supre, que honra a sua palavra. E não honra as nossas vontades, os nossos desejos. É importante que a palavra diz que, quando em alguns momentos fala, né, sobre a vontade de Deus, até no contexto do versículo que eu falei, lá em Tiago, fala sobre aquilo que a gente orar, em Tiago não, em João, né? Certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Essa sua vontade é a vontade do Senhor, não a nossa. Nós precisamos nos condicionar a isso, nos sujeitar à vontade de Deus. Às vezes as coisas não estão acontecendo da maneira que a gente quer, justamente porque nós estamos indo contra a vontade de Deus para nossas vidas. Quando nós oramos a vontade de Deus, nós podemos ter a confiança, a convicção de que acontecerá. E não tardará, e é por isso que eu pedi para você abrir em Abacuque. Se você ler todo o contexto ali do livro, você vai ver que Abacuque faz uma queixa ao Senhor e Deus o responde. E ele faz uma nova queixa, e aí tem esse texto ali, Abacuque 2:1, que diz: subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha queixa? Então o Senhor me disse: escreva a minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará.
Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus, por sua fé ao Senhor. Sabe, querido, nós não somos como os arrogantes e os perversos que confiam na própria força, na própria inteligência, naquilo que acredita que deveria acontecer desse jeito. Nós confiamos no Senhor e nós podemos ter a convicção de que certamente acontecerá, não se atrasará. Eu me lembro certa vez que eu vi uma pessoa fazendo uma analogia, uma ilustração com a história de Abraão e Isaac, quando Abraão, lá em Gênesis 22, ele tem a direção do Senhor para sacrificar Isaac, ele arruma as coisas, vai com Isaac, ele vai subindo o monte, chega lá, monta o altar, coloca a lenha, amarra Isaac, e quando vai dar o golpe com a faca, há uma intervenção do Senhor, há o cordeiro que aparece. Mas esse ministro, naquela ilustração, ele contou de uma forma diferente. Ele disse assim: eu gosto de acreditar que enquanto Abraão e Isaac subiam por um lado do monte, o cordeiro já estava subindo pelo outro. E no tempo certo, no tempo exato, sem atraso, aquilo que era necessário estava lá, provisionado. Mas não foi uma intervenção do Senhor naquele momento apenas. Já estava pronto, já estava a caminho. Se Abraão tivesse desistido no meio do caminho, olhando, pensando: meu Deus, meu Senhor, não vai dar certo isso não, vou voltar para trás. Ele não teria provado, ele não teria visto a manifestação do Senhor que já estava organizada. E no tempo certo estaria lá. Sabe, querido, nesse período onde nós estamos aguardando realmente uma manifestação do Senhor, uma resposta de oração, que não pode nos faltar é confiança nele, é perseverança, é convicção, é continuar andando, tirando as coisas que estão no caminho, certos de que certamente acontecerá e não se atrasará. Se eu posso te dizer, querido, uma coisa, que quando há algo que nós estamos aguardando da parte do Senhor acontecer, vai brotar de tudo que é canto. Informações contrárias. Gente que você nem conhece, às vezes, puxando assunto e jogando balde de água fria sem nem saber aquilo que você está aguardando. Isso não pode nos abalar. Isso não pode nos abalar. Sabe, querido, às vezes a gente se pega nessa condição de dar muito crédito para as informações desse mundo e até mesmo para as informações que vêm de outras pessoas. E a gente esquece que a pessoa mais fiel que pode falar conosco é o Senhor. Ah, não importa, querido, o que as pessoas ao redor estão dizendo. Você tem uma convicção da parte do Senhor. É isso que importa. As informações contrárias, elas vão continuar surgindo. Me desculpa te dar essa notícia, mas isso vai acontecer. Enquanto a gente estiver nessa terra, buscando cumprir a vontade do Senhor, tudo que puder entrar no nosso caminho, vindo do sistema do mundo, vai vir, tentando nos fazer desistir, nos fazer parar, nos fazer questionar Deus, como se Ele não fosse poderoso o suficiente, como se Ele não fosse fiel, como se Ele não fosse capaz. Ei, mas nós sabemos em quem nós temos crido. Aquele Deus que fez tantas coisas no Velho Testamento, tantas coisas no Novo Testamento, tantas coisas na nossa vida, certamente não mudou. Ele continua fiel. Ele fez no passado, Ele faz no presente e certamente vai continuar fazendo no futuro, porque Ele é fiel e Ele não mudou e nem vai mudar. Nós precisamos ter isso de uma maneira muito convicta em nosso coração. Nós não podemos nos render às informações desse mundo. Não podemos nos render às informações desse mundo. Eu me lembro de algo não, eu me lembro de muitas histórias assim, mas de experiências pessoais minhas. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e a gente estava lembrando coisas, conversando, enfim, e na conversa assim a gente lembrou a primeira vez que, eu não sou daqui, né, sou de Sinop, no Mato Grosso, e a primeira vez que Deus falou comigo sobre vir para Campina Grande foi no meu primeiro ano do Rema, em 2018, há 7 anos atrás. E eu me lembro que as primeiras orações que eu fiz em relação a esse tempo que eu viria para Campina Grande foi lá, em 2018. E aí veio 2019, e veio 2020, e 2021, e 2022, e 2023, e 2024.
E aí, em meados ali de agosto do ano passado, durante a conferência de ministros Centro-Oeste em Brasília, o Senhor falou comigo, chegou o tempo de você ir para Campina Grande. E se tinha uma coisa que eu não queria, era vir para Campina Grande esse ano. Eu tinha muitos planos, muitos projetos, muitas coisas que eu queria continuar fazendo em Sinop. Mas a vontade do Senhor é soberana. Sabe, querido, não importa quão estruturadas as coisas estivessem, o melhor lugar que nós podemos estar é dentro da direção do Senhor, é seguindo a direção do Senhor. Eu me lembro existe um filósofo sueco que ele tem uma frase muito boa que é: a fé é realmente isso, é como se você estivesse à beira de um imenso buraco e você não tem dimensão de quão fundo é. Você não sabe o que tem lá embaixo. Mas se há uma direção do Senhor para você pular, o lugar mais seguro para você é se jogar naquilo que parece ser incerto do que ficar no lugar. Porque se jogar naquilo que parece incerto, debaixo da direção do Senhor, é o lugar mais seguro que nós podemos estar. O nosso lugar de segurança é realmente confiando no Senhor, seguindo as direções dEle. E orações eu fiz desde 2018 até 2024 sobre essa temporada, em momentos que o Senhor me lembrava sobre isso. Pessoas confirmaram questões para mim sobre esse tempo. E sempre que isso surgia, eu orava: Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado por esse tempo, declarando coisas para esse momento. E isso surgiu na conversa porque eu estava lembrando quantas coisas que eu orei no passado eu estou vivendo e às vezes eu nem percebi que esse tempo chegou. A gente ora coisas e quando a gente percebe, aconteceram. Mas não aconteceram agora que eu estou vivendo essas coisas. Aconteceram lá atrás, quando eu orei. E eu só fui conservando essas coisas, não abrindo mão daquilo que Deus me disse e das coisas que eu orei em relação a esse tempo. E aí, ano passado, depois dessa direção, várias pessoas ao redor, assim, não próximas da igreja, mas assim, de trabalho, de outras esferas, que não entendem muito tantas coisas, falavam: meu Deus, João, você está louco. Como você vai sair daqui? Mas você estava fazendo isso, mas você ia fazer isso ano que vem, mas ia ter tal coisa. João, isso não faz sentido. Campina Grande, onde que é isso? Meu Deus, João. Mas sabe, queridos, em nenhum momento eu deixei que essas informações me tirassem a confiança daquele que me chamou para estar aqui. E em nenhum momento eu deixei que essas informações contrárias que as pessoas disseram tirasse a minha certeza de que eu iria viver tudo aquilo que o Senhor falou comigo. Das coisas que eu orei em relação a esse tempo. Ei, querido, eu não sei o que você está aguardando se manifestar na sua frente. O que eu posso te dizer é que o Senhor é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Ele não vai te desamparar. Ele não está te enganando. O que você precisa fazer nesse tempo é realmente guardar firme a sua confissão. Guardar firme a sua confissão. Nós oramos com perseverança, querido. Nós guardamos aquilo que nós oramos com ações de graças. Nós não deixamos que as informações desse mundo, que Satanás, nem as pessoas que não partilham da mesma fé que nós, nos tirem dessa direção, nos tirem da segurança que está debaixo do cuidado do Senhor. Ei, querido, se tem uma coisa que nós podemos ter tranquilidade, que nós, como nós cantamos aqui, a nossa vida é rendida a Ele. Nós estamos vivendo para a glória dEle. E isso exige de nós realmente esse comportamento convicto, perseverante, obediente. Porque obediência não é algo que a gente só faz lá no momento da oração, obediência a gente continua fazendo. Não foi só aquele primeiro passo de Abraão e Isaac em direção ao monte, foram cada um daqueles passos de obediência até lá. Nós precisamos seguir obedientes ao que Deus falou conosco, ao que a sua palavra diz, convictos da declaração que nós fizemos, perseverantes, confiantes. Este é um tempo realmente de vermos a manifestação de orações que nós já fizemos. É um tempo de realmente respostas mais constantes da parte do Senhor, mais imediatas até. Mas isso acontece debaixo realmente dessa sujeição ao Senhor. De entender que Ele é Senhor. De entender que as coisas não vão acontecer no nosso tempo, muitas vezes. E é o melhor tempo possível, viu?
Às vezes, a coisa certa, no tempo errado, pode trazer um dano gigantesco. Nós precisamos ser cuidadosos para realmente perceber o cuidado de Deus com as nossas vidas, até mesmo quando, na nossa perspectiva, pode parecer que está indo devagar demais. Nós precisamos ser cuidadosos em estar atento realmente a essas direções. A gente tem que aprender a acalmar o nosso coração mesmo, a deixar que a paz realmente guarde a nossa mente e coração, como a palavra diz. Não tirando de nós a certeza de que certamente acontecerá. Talvez você tenha chegado aqui com essa inquietação. Saia daqui confiante nisso. Ele é fiel. Ele é fiel. O seu papel é realmente render graças a isso. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que as coisas que o Senhor me disse certamente irão acontecer. O seu papel é realmente desviar, com o escudo da fé, realmente se proteger dessas informações contrárias e permanecer avançando, permanecer avançando, permanecer avançando, certo de que certamente acontecerá. Eu gosto muito de um texto que tem lá em Hebreus, eu tinha anotado ele ali, eu até mencionei ele errado antes, mas que o escritor aos Hebreus falam sobre se lembrar da perseverança que foi necessária ali naqueles primeiros momentos, logo após serem iluminados. Naquele contexto onde a igreja começou. As pessoas tinham ouvido a verdade do Evangelho, ouvido as boas novas de Cristo, acreditado em todas as maravilhas que fazem parte das realidades da nova criação. E aí logo em seguida o que vem? Perseguição, açoites, apedrejamentos, ao ponto deles perderem todos os seus bens, e ainda assim eles permaneceram fiéis. E eu gosto de pensar, querido, porque é uma realidade, a gente está falando ali sobre apedrejamentos, açoites, a Bíblia relata isso, e a gente precisa se lembrar que nesse contexto, Satanás também tentou trazer um desespero, uma inquietação, uma pressão, uma tensão, uma dúvida em... Esse Deus que falou aí essas coisas, que ressuscitou, não consegue proteger vocês disso? Imaginem só. E debaixo de tanta pressão e perseguição, eles permaneceram fiéis. Tem algo que nós podemos aprender do exemplo deles. Eu tenho certeza, querido, que não tem ninguém correndo atrás de você com a pedra na mão tentando te acertar. Essa era a realidade deles naquela época. Eles realmente corriam um risco de vida por acreditar no Evangelho. E além disso, tinha essas inquietações, dúvidas, pressões que Satanás tentava trazer no caminho. Rei, querido, nós podemos aprender com ele sobre fidelidade, sobre confiança, sobre convicção. Ainda que custe as nossas vidas, nós devemos permanecer fiéis, convictos de que ele certamente manifestará tudo aquilo que ele disse que iria fazer. Amém? Aleluia, feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu te dou graças. Oh, nós somos gratos pela tua fidelidade. Nós somos gratos porque sabemos que o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Nós sabemos que as suas palavras não são jogadas ao vento como se não fossem nada. Nós podemos crer em cada uma das suas palavras, em cada uma das suas direções. Pai, nós reafirmamos um compromisso de permanecermos perseverantes, confiantes, convictos de que as nossas orações são ouvidas, são atendidas e certamente no tempo certo, sem atraso, nós veremos a manifestação de cada uma dessas respostas, de cada uma dessas promessas, de cada uma dessas verdades estabelecidas na palavra. Nós não abriremos mão daquilo que o Senhor nos confiou. Nós não abriremos mão da convicção que temos nas tuas boas novas. Esta é a nossa oração nessa noite. E nós oramos também pela paz do Espírito, guardando a nossa mente e o nosso coração, para que em nada nós sejamos desviados da sua proteção, da sua direção em nossas vidas e nas nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, por favor. Aleluia. Aí como o fim das coisas é melhor que o começo, o pastor Isaías vai terminar hoje, né? Um outro nível.